a parte introdutória, né, sobre a Sagrada Escritura, o texto sagrado para nós cristãos, só para recordar um pouquinho o que a gente tratou no último encontro nosso. A Sagrada Escritura é o conjunto de todos os livros inspirados do Antigo e do Novo Testamento. É a coleção completa de tudo que foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo. A palavra Bíblia significa livros em grego. Então a Bíblia não é um só livro. Existe a palavra biblioteca, então, portanto, Bíblia é um conjunto de livros que para nós são livros sagrados, porque são inspirados. Inspirados quer dizer, tem Deus como autor. Foi Deus que escreveu os livros da Sagrada Escritura, através do autor humano. Deus é o autor divino, o homem é o autor humano. Tá certo? A gente falava também a ideia de inspiração. Eu usava a imagem da música, né? Tem o músico, o instrumento e a música. Então, Deus seria o músico, a flauta, digamos assim, é o autor humano, e a música é, então, o texto sagrado. Tá certo? A gente vai voltar a esse tema um pouco mais adiante. Aqui a questão da biblioteca, né? Só para vocês terem ideia, os livros do Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento. Avante. Outros nomes que a Bíblia recebe: Palavra de Deus, Sagrada Escritura, a lei e os profetas, o livro sagrado, as sagradas letras e também a divina revelação. Ela está dividida então em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento trata do começo da humanidade até Jesus Cristo, então da criação até Cristo, tá certo? Depois ele tem 46 livros, trata da história da humanidade e da doutrina do povo de Deus do Antigo Testamento. O Novo Testamento ele tem 27 livros e trata da vida de Jesus, fala da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus e também da vida e dos ensinamentos dos apóstolos e a história da igreja dos primeiros 60 anos. Então a revelação bíblica ela começa com Abraão e termina com a morte do último apóstolo. Abraão a gente situa por volta do ano 1850, aproximadamente, antes de Cristo. 1850. Ali começa a revelação. E termina por volta do ano 100, quando morre o último apóstolo, depois de Cristo. De 1850 antes de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Ok? Avante. A palavra testamento, a gente falou de Antigo Testamento, Novo Testamento. A palavra testamento significa pacto, contrato, aliança. Então o Antigo Testamento é a antiga aliança de Deus com a humanidade através de Abraão e de Moisés. Essa aliança ela foi renovada pelo menos 3 vezes no Antigo Testamento. Ela foi feita logo no início com Noé, aquele episódio lá quando as águas destruíram o mundo, né? E Noé sobreviveu com a família, uma primeira aliança, uma segunda aliança feita com Abraão e uma terceira aliança feita com Moisés. E há também no livro do profeta Jeremias o anúncio de uma quarta aliança, e essa é a nova aliança que se cumpre em Jesus Cristo. Então o Novo Testamento é a nova aliança, o novo pacto de Deus com a humanidade feita por meio do sangue de Jesus. Uma vez que se deu essa aliança definitiva, última, a primeira aliança, ela então é superada. Não é que ela perdeu completamente a validade, né? Nós também conservamos o Antigo Testamento. Mas entre o Antigo e o Novo, claro que o Novo Testamento ele tem prioridade, ele tem mais valor. É a nova e definitiva aliança. Tá certo? A gente compreendeu que essa realidade aqui, ela apontava para Jesus. Acenava para Jesus. Agora só viemos compreender isso depois que ele ressuscitou. Na noite da Páscoa, a gente não acende aquela grande vela, o cílio. Pois bem, a luz daquela grande vela, ela se projeta na história antiga, antes dele, e depois na história depois dele. E nos faz compreender, à luz de Cristo ressuscitado, a gente compreende então toda a história da salvação. Tá certo? Agora, existem algumas seitas, sobre a boa parte, a maioria praticamente das seitas, eles permanecem muito no Antigo Testamento. Não conseguem ler a Sagrada Escritura à luz do mistério de Cristo ressuscitado. Por exemplo,
há uma seita que fala sobre a questão do sábado. E deve conservar o sábado, deve conservar o sábado. E não percebe que depois da ressurreição, né, Cristo ressuscita no domingo, e os apóstolos encontram com ele no domingo, o Pentecostes se dá no domingo, né, somente para acenar um pouco, para a gente compreender que não dá para ficar no Antigo Testamento somente. Tem que ler o Antigo Testamento à luz do mistério de Cristo ressuscitado. Depois também, quando Jesus Cristo ressuscitou, a luz dele ressuscitado se projeta sobre o Antigo Testamento e a gente vai compreendendo que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Por exemplo, se a gente pega Abraão, que sobe aquela montanha com Isaac, o filho, carregando a lenha para ser sacrificado. Deus diz a Abraão, né, pega o seu filho e sacrifica em cima da montanha. E Isaac no caminho pergunta, pai, e onde está o cordeiro? Né? E ele diz, Deus vai providenciar, Deus vai providenciar. E chega lá, não é Isaac que é sacrificado, é um cordeiro, né, que aparece lá, enganchado no arbusto. Depois, olhando aquela cena, somente nela mesma, que sentido tem? Deus que pede um pai para sacrificar o próprio filho. Mas se a gente olha aquela cena à luz de Cristo ressuscitado, o que é que a gente vê ali? Jesus Cristo que sobe o Calvário carregando a cruz, a madeira para o sacrifício. E ele é, de fato, o cordeiro imolado. É ele que é sacrificado, não é outro que é sacrificado no lugar dele. Estão percebendo? Então, por exemplo, a gente pega no livro dos Números, se fala daquela serpente que Moisés colocou numa estaca lá, né? Porque os judeus começaram a reclamar da situação no deserto, aí apareceram serpentes venenosas e eles começaram a morrer. Começaram a se arrepender, pedir que Moisés suplicasse a Deus uma solução. Aí Moisés pede a Deus e Deus diz, faça uma serpente de bronze e coloque em cima de uma estaca. Quando o povo olha para aquela serpente, fica curado. Não morre mais do veneno daquela serpente venenosa. Que sentido tem isso? Olhe segundo a luz de Cristo ressuscitado. Ali está, naquela serpente, Cristo crucificado. Né? Porque o pecado para a pessoa é um veneno mortal. Mata a alma, né? O pecado, a vida sobrenatural. Uma vez que a pessoa se arrepende e olha para Cristo, e se volta para Ele, então, o perdão de Cristo, né? O mistério de Cristo nos liberta do veneno do pecado. E assim por diante. Todos os textos do Antigo Testamento, o templo de Jerusalém, a água que saía do templo, a rocha, uma série de imagens do Antigo Testamento que depois da ressurreição a gente deve compreender que o Antigo Testamento apontava para Cristo, para a nova aliança. Uma vez uma reflexão que eu achei interessante, né? Que é como se fosse uma roda. Onde no Antigo Testamento era um botão fechado, que não dá para compreender, e o novo é a roda aberta. Você pode ver toda a beleza, né? Toda a beleza. Uma bela imagem. Perfeito. Vamos lá? Em que língua a Bíblia foi escrita? Então, a Bíblia foi escrita em hebraico para quase todo o Antigo Testamento e em grego para quase todo o Novo Testamento. Né? Agora tem também alguns textos em aramaico, que os judeus falavam o hebraico como língua oficial e falavam o aramaico como dialeto. Né? E o Novo Testamento, então, já havia na Palestina a influência helênica, que era a mentalidade grega fora da Grécia, né? A cultura grega que entrou em outras civilizações. E aí já se falava o grego, e aí o Novo Testamento é praticamente todo escrito em grego. Aqui é só para a gente ter uma ideia do que é o hebraico, como é que se escreve, e aqui como é que se escreve o grego. Certo? Então, o Antigo Testamento praticamente todo em hebraico, o Novo Testamento praticamente todo em grego. Quando foi por volta de 384, esse santo aqui, de nome São Jerônimo, certo? Era um padre, ele foi morar em Jerusalém, né, na Palestina, Terra Santa, e recebeu a função do Papa São Damaso de traduzir a Bíblia para a língua latina, para o latim. Então ele conhecia o hebraico, conhecia o grego, e aí, durante a vida dele, ele fez esse trabalho de traduzir toda a Sagrada Escritura para o latim. E aí nós tivemos a edição chamada Vulgata, tá
certo? Que ainda hoje é o texto oficial, sobretudo da liturgia da igreja. Tá bom? Avante. Atualmente a Bíblia é traduzida em todas as línguas mais conhecidas, é o livro mais conhecido, mais lido e mais meditado. Nele todo ser humano encontra resposta para todos os seus problemas, do presente, do passado e do futuro. A Bíblia é o livro da vida. Quando nós nos deparamos, nos colocamos diante da Sagrada Escritura com sinceridade, não há quem não saia transformado, porque esse livro, pelo fato de ser inspirado, ser escrito, né, ter Deus como autor, ele tem o poder de dar sentido à nossa vida. Não é a mesma coisa que ler um Graciliano Ramos, um Victor Hugo, um Dostoiévski ou coisa parecida. Tá certo? Porque esses livros não têm a força que tem, portanto, a Sagrada Escritura. Bom? Avançando. Pronto, aqui a Ave Maria em grego, a Ave Maria em latim, mas é só para ilustrar. O conceito de inspiração. Todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus. Todos. Então são quantos livros no Antigo Testamento? 46. Quantos do Novo Testamento? 27. 46 mais 27? 73 livros. Os 73 livros são considerados inspirados. Somente esses. Nenhum outro fora eles. Por quê? Fora dos 73, nós temos vários outros livros. Nós temos o Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas, Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé. E a igreja sempre soube que existiam. Recentemente, quando chega perto, se prepare que daqui a pouco vai surgir entre parênteses, um escândalo. Que o mundo gosta muito de fazer isso. Quando chega o Natal, chega a Páscoa, aí começa a procurar um pretexto para comprometer a fé cristã. Né? Então, é o túmulo de Jesus que encontram, é um manuscrito não sei de quê. Mas são coisas que a igreja, né, não são novidade. A igreja, por exemplo, essa questão de livros fora dos 73, que falam também sobre Jesus Cristo, a igreja sempre soube que existiam. Mas nunca adotou esses livros como livros sagrados, livros inspirados. E qual é o critério que a igreja tem para considerar que são livros inspirados? É o uso desde os apóstolos até os dias de hoje, ininterruptamente. Tá certo? Então, se a gente pega os sermões, por exemplo, os escritos dos primeiros grandes santos, grandes teólogos do início do cristianismo, então eles sempre mencionam os livros que eles estão usando ou meditando. E a gente percebe que eles coincidem no uso desses livros. Tá certo? E a partir daí a igreja vai percebendo, discernindo os livros sagrados. Tá bom? Agora, teve um momento em que a igreja declarou oficialmente: os livros inspirados são somente estes, e todos estes. Foi no Concílio de Trento, tá certo? No contexto da polêmica com o protestantismo, com a reforma protestante. Porque Lutero, ele retirou 7 livros da Bíblia. E a gente vai ver por que ele retirou 7 livros da Bíblia daqui a pouco, nos próximos capítulos, né? Então, no Concílio de Trento, a igreja declara oficialmente: são estes. Porém, o uso desses livros que a igreja declarou, ele vem lá dos primeiros cristãos, lá da época dos apóstolos. Ok? Os outros evangelhos não são sinóticos? Oi? Os evangelhos que a igreja não assumiu são chamados de apócrifos. Não são somente evangelhos, são também cartas, coisas assim. São chamados de apócrifos. Eles são, assim, carregados de muita fantasia. Tá certo? E a igreja, então, rejeitou. Então, eles têm, às vezes, heresias, né? Algumas heresias. E a igreja, então, nunca assumiu, nunca adotou. Tá certo? Adotou somente esses 73 que nós temos na Sagrada Escritura. Bom? Não, volta lá. Todos os livros são inspirados. Os escritores da Bíblia foram muitos, não foi um único escritor, foram vários. Depois, às vezes com intervalo de centenas de anos, de um para o outro. Porém, todos eles era Deus que inspirava a escrever somente e exclusivamente o que ele queria. Tá certo? Quem escrevia com a caneta era o autor humano, mas quem colocava as ideias na cabeça do autor humano era Deus. Não pensemos
que seja assim um anjo ditando e o autor humano escrevendo. Nem podemos imaginar que viesse um anjo com um pendrive e dissesse assim, olha, baixa aí no seu computador, né, que está todo o texto. Não foi dessa maneira. Nem tinha alguém ditando para eles, nem eles receberam um pendrive ou um CD-ROM, alguma coisa assim. Eles, na fé, na oração, vão refletindo, vendo os acontecimentos e aí vão interpretando. Tá certo? E depois a gente vê, então, como esses livros escritos por pessoas diferentes, lugares e épocas diferentes, eles coincidem no conteúdo, né? A inspiração é um influxo sobrenatural sobre o autor humano para escrever tudo aquilo que Deus quer. Toda a escritura é inspirada por Deus. Né? Interessante que os protestantes, eles negam os 7 livros, né? E dizem que são somente aqueles, o texto, sobretudo do Antigo Testamento, são bem menos, são 7 livros a menos. Mas, até esses livros que eles aceitam, são livros que a igreja estabeleceu. Né? Porque a própria Sagrada Escritura não diz, olha, os livros canônicos são somente estes, os livros inspirados. A Sagrada Escritura não diz isso. A única frase que tem é, toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Mas toda quer dizer o quê? Né? A Sagrada Escritura não deixa claro quais são os livros. A igreja, então, assistida por Deus, ela estabeleceu a relação desses livros, que são considerados inspirados. Está claro para nós o que é inspiração, né? Deus é o autor, o músico, o homem é o autor humano, a flauta, e a música é o texto que foi colocado por escrito. Tá bom? Agora, pode deixar aqui. Na Sagrada Escritura, a gente vai ver um pouco depois também, que existem coisas que são de fato a revelação e existem coisas que não são revelação, são reflexos da pessoa que escreveu. Porque Deus, para se comunicar conosco, se utilizou do nosso jeito de ser. Então, quando o autor humano ia colocar a mensagem de salvação por escrito, ele deixou passar muita coisa dele. E, portanto, quando a gente estuda a Sagrada Escritura, é preciso diferenciar a mensagem de salvação, depois o gênero literário e a categoria cultural do autor que escreveu. Essas 3 coisas. Então, vou explicar cada uma delas. Primeiro, o gênero literário. Peguemos, por exemplo, o livro do Gênesis, o primeiro capítulo. O autor descreve a criação em 7 dias, né? E vai colocando. No primeiro dia, Deus criou, e viu que era bom. No segundo dia, ele usou aquela forma, aquele estilo literário. Mas ele poderia ter colocado como se fosse uma poesia, poderia ter colocado uma novela, poderia ter colocado um gênero apocalíptico. E ele sabia que estava escolhendo um gênero literário, um estilo, que poderia escolher um outro. Por exemplo, se depois eu deixo como dever de casa para cada um narrar, descrever o que foi que aconteceu nessa noite aqui nessa sala, e deixar livre o modo como vocês vão descrever isso daí, então cada um vai fazer de modo diferente. Uma poesia, uma novela, uma crônica, certo? O autor sagrado, o autor humano, sabia o estilo que estava usando. E sabia que poderia usar outro estilo. Diferente é a categoria cultural, o pensamento que ele tinha sobre as coisas. Então, por exemplo, na época dele, lá quando o livro do Gênesis foi escrito, eles entendiam que a Terra era o centro do universo. E hoje nós entendemos que não é mais a Terra, não é a Terra o centro do universo, é o Sol. Pelo menos o sistema solar. Não é isso? Pronto, mas o autor sagrado, ele era crente que a Terra era de fato o centro do universo. Isso aqui a gente chama de categoria cultural. Então, nem o gênero literário, nem a categoria cultural é revelação. Revelação é a mensagem de salvação que Deus quis transmitir através daquela roupagem que o autor humano colocou. Por isso que muitas vezes a interpretação da Bíblia ao pé da letra, a interpretação literal, ela gera um mundo de problemas. Por exemplo, existe uma seita que não aceita que as pessoas façam transfusão de sangue. Né?
Porque dizem, na mentalidade da Bíblia, de fato a Bíblia diz que a vida está no sangue. Se de fato, se você leva um corte e o sangue sai todinho, a pessoa morre. Então eles acreditavam que se você recebe o sangue de outra pessoa, você está recebendo como que a alma, a vida da outra pessoa. Hoje, quer dizer, na época da Bíblia se pensava assim, hoje a gente compreende que isso aqui era uma visão errada. E que ali era a categoria cultural, e isso não é revelação. Dá para perceber isso aqui? Então veja, para nós, simples mortais, é difícil compreender essas coisas. O curso de Sagrada Escritura, de exegese, é um curso longo. Né? Para vocês terem ideia, a pessoa tem que superar todas as provas. No curso de Sagrada Escritura, feito pela igreja em Roma, se você é reprovado em uma prova, tem que desistir do curso. Só aceita que você continue se você superar todas as provas. Para vocês terem ideia como é exigente. Né? E é um curso longo. E nós, que com o nosso pouco estudo, eu mesmo, para preparar um sermão, eu pego um montão de livro e coloco na minha frente para poder tentar entender. Então não pode uma pessoa chegar simplesmente com pouco tempo de estudo, 3 meses, 6 meses, já se sentir então, o direito de interpretar a Sagrada Escritura, porque vai cair em muitos erros. Como, por exemplo, como citei, essa interpretação literal de querer dizer que não se pode fazer transfusão de sangue. Certo? Vamos adiante. Então, a Bíblia ela está dividida em 2 partes, né? Antigo e Novo Testamento, cada parte com vários livros, e os livros estão divididos em capítulos, em versículos. Então, a divisão da Bíblia em capítulos, os capítulos são esses números aqui, ó, grandões que aparecem, né? E os versículos são esses números pequenininhos. Cadê? Eu acho que esse aqui é o número pequenininho, né? Pronto, aqui, ó, o 2 logo aqui, o 3 aqui, ó, esses são os versículos, tá certo? Agora, nem sempre a Bíblia foi dividida, assim, organizada dessa maneira. A divisão em capítulos foi feita em 1228 pelo cardeal do nome Estevão. E a divisão em versículos foi feita em 1528 por um frade chamado Santo Pagnino. Né? Então, veja, essa organização da Bíblia foi feita por católicos. Porque tem aqueles que não são católicos que ficam dizendo assim, né, a verdade está com a gente, né? Temos a verdade, vocês têm que se converter e aceitar a verdade. Mas a Bíblia que eles têm nas mãos, de quem foi que eles receberam? Essa organização da Bíblia, esse formato da Bíblia, de quem eles receberam? Do catolicismo. Né? Foi o catolicismo que concebeu que o protestantismo vai se iniciar lá no século XVI. Né? Então a Bíblia inteira ela tem 73 livros, 1.333 capítulos e 35.700 versículos. Okay? Então, os maiores escritores da Bíblia, no Antigo Testamento nós temos Moisés, Davi e Esdras. No Novo Testamento, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e também João. E também o apóstolo Paulo, as cartas lá no Novo Testamento. Esses 3 aqui, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos. Porque se a gente coloca os 3 um ao lado do outro, praticamente eles têm a mesma maneira de descrever a história de Jesus. Quando a gente pega João, a gente vê que João tem uma outra maneira. Então é provável que Mateus, Marcos e Lucas eles tenham usado uma mesma fonte. Tá certo? Porque Jesus Cristo não escreveu nada, não mandou ninguém escrever nada. Foi. Não é porque ele não escreveu nada. Não, aí é uma coisa que eu não posso entender. Um dia Luciano vai perguntar isso. Senhor, por que você não escreveu nada? Um dia Luciano vai perguntar isso. Nem na hora que Jesus estava falando ou curando, não tinha ninguém com a câmera de vídeo, assim, uma máquina registrando o que estava acontecendo. Nem ninguém escrevendo. Né? Depois também não era muito costume, viu? Porque os judeus no Antigo Testamento eles só começaram a colocar os textos por escrito por volta do 6º século antes de Cristo.
Antes do sexto século, tudo era dito oralmente, né? A tradição oral. Depois é que eles começaram a colocar por escrito. Os judeus começaram a colocar por escrito naquele período do exílio da Babilônia, quando eles vão para a Babilônia, no meio do paganismo, e ali vinha várias influências pagãs, e para conservar a fé judaica, a janela, o gato caiu da janela. Então, para conservar a fé, a doutrina deles, eles passaram, e para que ela não se misturasse com a mentalidade pagã, eles então colocam por escrito no Antigo Testamento. Os apóstolos, então, depois, eles simplesmente ensinavam. Eles, por exemplo, iam para a sinagoga, depois se reuniam para celebrar a Eucaristia, liam os textos do Antigo Testamento, e depois os apóstolos que viveram com Jesus mostravam como o Antigo Testamento se realizava em Jesus, né? E depois eles mostravam também como o Antigo Testamento que se cumpria em Jesus Cristo poderia também iluminar a nossa existência, a nossa vida. Era assim que eles faziam. É a forma da missa. Tem a leitura do Antigo Testamento, tem a leitura do Novo Testamento, o Evangelho, depois o padre faz uma homilia, mostrando como é que o Antigo se cumpre em Cristo e como isso ilumina a nossa existência. Não é assim? Na missa, pronto, é a mesma coisa. Agora, as comunidades cristãs começaram a crescer, eram só 12 apóstolos, e as comunidades precisavam receber o mesmo ensinamento dos apóstolos, e aí vem a necessidade de colocar por escrito. Já é um terceiro momento, né, do processo. Tá bom? Muito bem. Sim, ali tem uma pergunta, volta lá. Ali tem até uma pergunta. Você tem a Bíblia em casa, né? Você tem uma Bíblia pessoal, mas não basta somente ter uma Bíblia em casa de enfeite, né? E tem muita gente que muito bem tem, mas fica de enfeite. Deve-se ter a Bíblia e ler, rezar também, na Sagrada Escritura, né? Depois, qual é o papel do Espírito Santo? Você sabe aqui a Bíblia, a questão da expiação, né? Eu vou avançar por conta da a unidade da Sagrada Escritura. Apesar de serem muitos livros, muitos autores, e em tempos e lugares diferentes, existe na Bíblia uma unidade grandiosa. Essa unidade consiste das seguinte fato. O Antigo Testamento anuncia Jesus Cristo, o Messias. Então, todo o Antigo Testamento aponta, como eu disse, né? Pegamos um texto, é interessante a gente pegar um texto e dizer assim, do Antigo Testamento. Como é que esse texto, como é que a gente pode compreender em si mesmo? Como é que ele pode ser compreendido em relação a Cristo? E como é que ele pode ser compreendido em relação à minha vida? É uma maneira, um método de ler a Sagrada Escritura. O texto em si mesmo, o texto em Jesus Cristo, o texto em mim, na minha vida. Esse é um método de leitura. Então o Antigo Testamento anuncia o Filho de Deus que devia vir para salvar a humanidade. No Novo Testamento se narra a história e a doutrina de Jesus que vem até nós, né? E da origem da igreja. Como foi que a Bíblia chegou até nós? Antigamente, antes da invenção da imprensa, se escrevia em tijolos, papiros e pergaminhos. Já pensou? A Bíblia toda escrita em tijolos, né? Pois bem, adiante. O papiro é como que uma casca de uma árvore, certo? Tirado de uma planta especial de nome papyrus, cortando-se o filamento do tronco, saía como que uma folha larga e comprida, que era enrolada e podia se escrever. Aqui está um exemplo de um papiro, tá certo? Agora, para economizar, porque era muito difícil, né? E caro o processo, então para economizar eles colocavam as palavras todas juntas, tá certo? Pois bem, o pergaminho é uma pele de animal, de ovelha, de cordeiro, devidamente preparada, que se podia escrever. Se chamava pergaminho porque esse método foi inventado na cidade de Pérgamo, antiga capital da Lícia. E se escrevia nessas folhas
óleo de planta, né? Tintas que eles elaboravam a partir de terra. Só que tem um problema. Conservar isso aqui é muito complicado. Né? Então tem um detalhe muito curioso, porque os 73 livros a igreja conservou até hoje. Mas ficou aquela questão, será que a igreja não falsificou alguma coisa? Né? Aparecem sempre essas teorias por aí. Aí tem um episódio muito curioso, acho que vocês já ouviram falar, as cavernas de Qumran. Né? Havia entre os judeus um grupo religioso chamado Essênios. Era como que uma ordem monástica. Não tanto no formato que nós temos, um pouco parecido, mas no formato dos judeus. Quando, no ano 70, os generais romanos, Tito e Vespasiano, invadiram, né, Jerusalém, destruíram tudo, deportaram os judeus, né, para Roma, como escravos, etc. Aí o que aconteceu? Eles eliminaram muitos judeus. Né? E esses essênios guardavam uma biblioteca, né, com escritos espirituais e com escritos da Sagrada Escritura. Quando viram o que aconteceu, foi o que eles fizeram. Pegaram esses documentos, a biblioteca, e colocaram dentro de potes grandões. Lacraram e guardaram lá numa caverna e tamparam a caverna com barro. Vocês já viram Casa de Taipa, né? Pronto, naquele mesmo esquema. Eles foram assassinados e aqueles potes ficaram lá, perdidos. No século passado, um pastor de ovelhas estava lá pastoreando e, para se entreter, começou a pegar pedra e fazer mira, pontaria na parede da caverna. De repente, uma pedra atravessa a parede. Aí ele percebe que tem alguma coisa lá atrás. Derruba a parede e descobre os potes. Porém, como era folha de casca de árvore, couro de carneiro, 2000 anos praticamente, o que foi que aconteceu quando eles pegavam e esfarelavam? Né? Então alguma coisa deu para ser aproveitada. Não tudo, mas alguma coisa deu para ser aproveitada. Ele primeiro não entendeu o que era. Levou para um antiquário, vendeu por qualquer preço. O dono do antiquário, aberto, né? Viu que era um material precioso, comprou a preço baixo, mas depois vendeu certamente por uma nota alta. Quando os estudiosos foram examinar esses documentos, eles perceberam que eram livros da Sagrada Escritura. E um dos livros que foi reconstruído integralmente foi o livro do profeta Isaías. E a curiosidade muito boa para nós, porque dizem que nós falsificamos a Sagrada Escritura, o texto que nós usamos hoje é idêntico ao texto que os judeus usavam no ano 70, depois de Cristo. Né? Então isso é uma informação muito boa para nós. Mostra, né, a fidelidade da igreja em conservar esses documentos. Tá certo? Avante. A Igreja Católica, portanto, conservou e difundiu a Sagrada Escritura. Os antigos monges, antes da invenção da imprensa, eles transcreviam a Bíblia em milhares de cópias e pergaminhos. Eram chamados monges copistas. Viviam nos mosteiros somente para reproduzir, copiar a Sagrada Escritura. Tá certo? Agora tem aqueles problemas, né? Então imagine, ele está ali o dia todo copiando. Aí está com a mão aqui e a outra mão escrevendo. Aí por dar um cochilo, o dedo sai lá para baixo. Quando ele acorda, ele não sabe mais onde está, imaginemos, e continua escrevendo. Eu estou criando assim, situações para entender o que eu quero dizer. Né? Aí faltou ali naquele texto um pedacinho. Né? Outro monge está escrevendo, reproduzindo, aí vê um texto muito bonito, aí para e faz uma meditação, aí vem assim uma frase bonita, ele escreve lá ao lado do pergaminho. Aí depois um outro monge pega aquele texto e diz, mas isso aqui é parte do texto ou não é? Eu acho que é. Aí insere no texto. Então essas coisas aconteceram. E por isso existe uma ciência bíblica chamada exegese, essa que eu falei, que só vai adiante quem supera todas as provas, né? Dando exemplo. Então essas pessoas, elas estudam e fazem uma análise crítica do texto sagrado para tentar chegar ao texto mais fiel possível e livrá-lo de qualquer acréscimo ou falsificação que possa ter acontecido. Tá certo? Já temos um tempinho. Assim,
A Bíblia chegou até nós intacta, completa, sem adulteração. As cópias mais antigas da Bíblia se encontram na Biblioteca Vaticana e também no Museu Britânico. Isso fique bem claro, seja declarado abertamente. A Bíblia é a palavra de Deus que chegou até nós, única e exclusivamente por meio da Igreja Católica. Porque antes de 1500, quando não existiam os protestantes, onde era que estava a Bíblia? Né? Então foi a Igreja que conservou e transmitiu. É verdade que houve uma época que o povo, em geral, não tinha muito contato com o texto. Mas por quê? Porque era muito caro, né? Ter o texto. Depois o número de pessoas que não tinham estudo e também, sem dúvida nenhuma, o perigo de falsa interpretação. Porque é verdade que hoje a Bíblia, graças a Deus, todo mundo tem o texto. Isso é muito bom. Mas a gente vê também como existe dificuldade de interpretação. Né? Só para a gente encerrar, e com isso aqui a gente conclui hoje, essa questão de falsa interpretação. Né? Eu acho que vocês devem ter visto, passou um tempo desse num programa de televisão, o programa foi fantástico. Esse programa da Rede Globo no domingo à noite. O repórter encontrou um pastor protestante que disse que, lendo a Sagrada Escritura, ele teve uma revelação de Deus que ele deveria adulterar. Então ele deveria escolher uma pessoa da igreja e cometer um adultério. E foi uma revelação que ele teve de Deus. E o povo da igreja disse amém. E ele cometeu, ele se envolveu com uma pessoa da igreja. Aí quando o repórter foi olhar o que era, qual era a situação que tinha? Era um livro do profeta Oséias. E o profeta Oséias, ele foi um profeta enviado por Deus, que deveria dizer ao povo de Israel que o povo era adúltero, porque tinha abandonado Deus e tinha procurado amantes, ou seja, ídolos, tinha procurado o pecado. Mas para o profeta Oséias dizer isso, ele tinha que passar pelo sofrimento de amar uma pessoa e se sentir traído pela pessoa. Aí Deus diz ao profeta: vai e escolhe uma mulher adúltera. Né? Diz ao profeta. E de fato, ele se une a uma prostituta e vê a prostituta traindo ele e sofre. E aí ele sabe, Deus que ama o seu povo e vê o seu povo abandonando ele para procurar amantes, para procurar ídolos. Né? Só que o texto diz, Deus diz ao profeta Oséias: vai e escolhe uma mulher adúltera. Quer dizer, é um adjetivo, não é um verbo. E o repórter chegou para esse dito pastor e disse: mas olhe, aqui tem um acento. Não é um adjetivo, é um verbo. Aí o pastor disse: é mesmo. Bom, mas aí vejam como a falsa interpretação causa problema. Então é verdade que, graças a Deus, hoje nós temos a Sagrada Escritura. Porém, como a gente vai ver um pouco mais adiante, é preciso ter muito cuidado no momento de interpretar a Sagrada Escritura. Nós católicos dizemos: a Bíblia deve ser interpretada segundo a fé da igreja e não livremente. Eu não posso pegar a Bíblia e ler e o que eu entendi ser a interpretação válida, porque a Bíblia, ela pode ser falsificada e ela não se defende de erros. Alguém trouxe a Bíblia? Aqui? A senhora trouxe? Porque a Bíblia, inclusive, diz que Deus não existe. E eu posso pegar um texto da Bíblia e dizer: olha, Deus não existe e está aqui. Tá certo? Veja lá, Salmo 14. Dê uma olhadinha. Salmo 14. A senhora já matou a charada, né? Mas não diga não. Matheus, Já matou a charada. Já me contou. Já encontrou o Salmo 14. A Bíblia lá diz: Deus não existe. E eu posso pegar esse texto e usar para negar a existência de Deus. Encontrou? Leia o que está escrito lá no Salmo. É o Salmo 14. Eu não sei se é 14 ou é 13, vai depender da tradução. Mas leia o 14 primeiro. O insensato pensa: Deus não existe. Perceberam? A Bíblia está dizendo que Deus não existe? Não. Ela está dizendo que o insensato diz que Deus não existe. Mas eu posso separar essa frase "Deus não existe" e aí usar a Bíblia para dizer que Deus não existe. Eu manipulei, instrumentalizei o texto para a minha interpretação. Então, a Bíblia não pode ser interpretada livremente, mas segundo a fé da igreja.
Tá bom, minha gente. Bom, isso aqui. O próximo encontro está previsto para quando? Eu sei que é uma terça-feira, mas não sei. É depois da Semana Santa. Aí ouçam a rádio na Praia da Conceição, que aí eles